Boa tarde, nono ano. Nós estamos na aula 9 e o tema da aula é fascismo. A palavra é de origem italiana, vem de fácil ou de feixe, também conhecido como facilitório. É um termo que faz referência a um símbolo de origem etrusca usado no Império Romano, que lembra autoridade, que lembra poder. A foto aí que vocês têm, a imagem, é de um machado revestido por varas de madeira, da mesma maneira que era usado na Roma antiga. Fascismo, o que é isso? É um movimento político e filosófico, ou, como preferia Benito Mussolini, chamado de regime, que faz prevalecer os conceitos de nação e raça sobre os valores individuais. É representado por um governo autocrático centralizado na figura de um ditador. O único partido autorizado a funcionar durante o fascismo italiano foi o Partido Nacional Fascista. Então, a gente já tem aí a informação, partido único. O fascismo ele surgiu na Itália na década de 1910, chega ao poder na década de 20, mais precisamente em 1922, com a Marcha sobre Roma. A crise econômica que a Itália passava, a frustração italiana com o fim da Primeira Guerra, os acordos no pós-guerra e o temor da expansão do socialismo, acabou o fascismo encontrando aí o apoio popular por causa desses motivos aí, dessas causas. O que foi a Marcha sobre Roma? Ela aconteceu no dia 28 de outubro de 1922, quando fascistas de toda a Itália marcharam em direção a Roma, capital italiana, para pressionar o então rei Vito Emanuel III a empossar Mussolini como primeiro-ministro. O resultado da marcha, eles conseguiram o que queriam. O rei destituiu o primeiro-ministro e convocou Benito Mussolini a formar a base do novo governo. Monarquistas e conservadores de direita comemoraram a situação. Os liberais aceitaram. E os socialistas opuseram-se, mas acabaram também vencidos, né? Com o tempo, Mussolini conseguiu controlar todo o Estado italiano. Nós temos aí uma foto, Benito Mussolini. Ele nasceu na região central da Itália, é o filho mais velho de 3 filhos, o pai era um ferreiro e a mãe professora infantil. Ali embaixo eu coloco que Mussolini conseguiu o título para trabalhar como professor de escola primária. Nesse quadro vocês têm só um pouquinho do que seria a biografia dele, tá? Da característica dele. Agora nós temos as características do fascismo clássico, que é como é conhecido o fascismo italiano. Primeira característica, o sistema unipartidário, foi o que eu falei ali atrás agora, que é a questão de um partido único. O culto ao chefe, ao líder, né? Como a única pessoa capaz de guiar o destino da nação. Terceira característica, o desprezo que eles possuíam pelos valores liberais, como liberdade individual, democracia. Quarta característica do fascismo, o desprezo por valores coletivos, como defendido pelo socialismo, pelo comunismo, pelo anarquismo. A quinta característica, desejo de expansão imperialista, baseado na ideia de domínio de povos mais fracos. Nesse momento da história aí, a Itália parte novamente para a busca, né, como império para a conquista de territórios, principalmente no continente africano. Sexto ponto aí, sexta característica, a vitimização de determinados grupos da sociedade. O objetivo aí é iniciar uma perseguição contra aqueles que eram vistos como inimigos do povo. Então, cria a ideia de um grupo inimigo, que é preciso ser vencido. Sétimo ponto, o uso da retórica, o uso da fala, da oratória, da argumentação contra os métodos políticos tradicionais. Afirmavam eles, né, que estes eram incapazes de combater as crises. E aí não levaria então a nação à prosperidade. E eles usavam muito a fala para convencimento da sociedade. Oitavo ponto, a oitava característica, é a exaltação dos valores tradicionais, em detrimento de valores considerados modernos. E nono ponto, nona característica, a mobilização das massas.
mobilizar o povo, massa aqui significa povo, convencer através da oratória, através das argumentações, né, a maioria da população de que eles tinham razão. E acaba levando todo mundo para uma mesma direção sem nem discutir. 10º ponto, 10ª característica, o controle total do Estado sobre assuntos como economia, como política, como cultura, o que é muito sério, tá? Hoje nós temos o neofascismo, o novo fascismo. Como é que é praticado? Atualmente utiliza-se o termo neofascista como referência a regimes políticos que possuem características semelhantes às do fascismo tradicional, mas que possuem certas diferenças ideológicas. Essas diferenciações aí são decorrentes do contexto do desenvolvimento do neofascismo, que é completamente diferente do contexto do fascismo do período entre guerras. O elo, a aproximação ideológica entre o fascismo clássico e o neofascismo. É o único elo entre os dois. Qual a característica ou as características do neofascismo? A primeira é o chauvinismo, ou seja, o patriotismo exagerado, assumindo aí muitas vezes posturas violentas e xenófobas. A aversão a tudo que é estrangeiro, principalmente ao imigrante. Segundo ponto, a segunda característica do neofascismo é o desprezo pela democracia liberal. Eu coloquei ali que, apesar disso, o neofascismo não constrói regimes extremamente fechados e totalitários. Ele pode ser construído com um ar de democracia, inclusive com eleições. No entanto, nós temos aí governos muitas vezes autoritários, doutrinadores, visando manipular as massas como forma de atender aos seus interesses. Terceiro ponto, a terceira característica do neofascismo, a ideia de inimigo externo. O fascismo hoje é o inimigo interno. Então, assim, grupos internos podem ser encarados como inimigos e medidas contra eles são tomadas como forma de combater a oposição política e o debate de ideias, que é muito enriquecedor, tá? Embora o fascismo na Itália e na Alemanha sejam as experiências mais conhecidas, na Alemanha a gente vai lembrar, né, do nazismo, as experiências fascistas não se restringiam a esses dois países, Itália e Alemanha. Em Portugal, por exemplo, nós tivemos o regime fascista comandado por Antônio de Oliveira Salazar, de 1932 a 68. Na Espanha, nós tivemos o governo de Francisco Franco, de 39 a 76, faz cálculo aí, que dá muito mais de 30 anos. A influência dos regimes fascistas chegou até mesmo ao Brasil. Logo após a Revolução de 30, onde Getúlio Vargas chega ao poder, sem eleição, que ele havia perdido, surge aí o integralismo, influenciado pelo fascismo italiano, combatia os defensores do pensamento de esquerda. E a principal liderança desse movimento integralista foi o Plínio Salgado. Eu coloquei aqui um site para vocês acessarem, caso queiram mais informações. As atividades sobre o tema estão no site do Conectados da Vila, né, .com.br, vocês não deixem de acessar. Coloquei aqui algumas questões para vocês estarem realizando. Vocês irão passar essas questões para a pedagoga, que ela me repassa. E, novamente, o site do Conectados da Vila. E, provavelmente, você está assistindo essa aula pelo canal do YouTube e a escola pede que você não deixe de dar o seu like. Boa tarde.